Som, teste, som. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Itapira. É uma honra enorme recebê-los aqui nesta noite, onde a Escola do Legislativo e a Procuradoria Especial da Mulher realizam este evento em parceria. Eu gostaria de agradecer algumas autoridades aqui presentes, a vereadora Rose Guerreira, de Jaguariúna, que se faz aqui presente, muito obrigado pela presença. Também a ex-secretária municipal de Educação, Maria Elizabeth Briante de Mello. Também os vereadores Carlinhos Sartori, presidente desta casa, professora Marisol, doutor Maurício, Tiago Fontolan, Leandro Sartori. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite. Muito rapidamente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, especial. Primeiro eu vou compor a mesa aqui, vou chamar o presidente desta casa, o vereador Carlos Alberto Sartori, para que adentre ao plenário. Também a professora Marisol, vereadora, que é a procuradora especial da mulher aqui também da Câmara Municipal. E a professora que é idealizadora desse evento. A gente já está no 4º Fórum da Mulher. Foi interrompido durante o período da pandemia, né, professora? A gente ficou sem fazer e agora nós estamos retomando esse projeto. Também gostaria de convidar o vereador Leandro Sartori, que é diretor da Escola do Legislativo. Seja bem-vindo, Leandro. Para compor aqui também o plenário, o vereador doutor Maurício, por favor, e também Tiago Fontolan, por favor. Tá bom. Ok. Então, podem se sentar, por favor. Eu gostaria de agradecer primeiramente, em nome do presidente, o Carlinhos Sartori, está dando esta oportunidade para a gente aí de continuar os trabalhos da escola, né? Um projeto que começou lá atrás, em 2019, com o vereador Luan. A gente buscou alternativas e soluções para aproximar a população, de uma certa forma, tentar aproximar a população, os jovens aqui da casa. Então, esse projeto já tem aí 5, 6 anos. A gente vem desenvolvendo, e esse ano agora o Leandro foi designado, obrigado, diretor da escola. Então a gente espera estar trabalhando junto aí por este ano, né? Muito obrigado, Carlinhos, pela confiança, Leandro também. Fazem parte da escola o Leandro, eu e a Elienay. E também nós temos o Poli da ETEC, que também faz parte do nosso conselho, tá bom? Muito obrigado a todos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora. Obrigado pela parceria entre Procuradoria, Escola, e estamos juntos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Leandro, os vereadores aqui presentes, doutor Maurício, Tiago Fontolan, público aqui presente, imprensa falada, escrita, internautas. Que bom receber todos vocês aqui nesta noite, né? Um momento muito especial. Para começar, quero saudar a Cristina também, nossa companheira sempre de luta, de guerra aqui, né? A ex-secretária Maria Elizabeth, em nome de todas as demais presentes aqui, e dizer que eu estou muito feliz. Primeiramente, gostaria de comentar e contar um pouquinho da história da Procuradoria, né? Um breve relato aqui da história da Procuradoria. No dia 10 de novembro de 2017, foi criada, através de uma resolução 305, a Procuradoria Especial da Mulher. O que é uma procuradoria? É um órgão que pode ser criado pelas assembleias legislativas, câmaras municipais, para garantir a representatividade e a visibilidade das mulheres na política e impulsionar elaboração de políticas públicas
para a igualdade, direitos entre homens e mulheres nas casas legislativas. E assim que tomei posse como procuradora em 2017, formamos um grupo. A Cristina vai lembrar muito bem do nosso grupo, que nasceu aqui. O presidente era o Dr. Maurício, que deu a posse, e nós levantamos um grupo entre professores, tinha médicos, psicólogos, a Cristina, o pessoal da equipe, todos voluntariados. Tinha a saudosa Lurdinha, né, a Rosângela também, que sempre nos apoiaram. E nós formamos um grupo. Vamos fazer algo para ajudar as mulheres. Vamos fazer algo para desenvolver. Ali já era uma políticas públicas, né? Ali já estava formando. E assim, qual era o objetivo da Procuradoria? Acolher. Muitas vezes, as mulheres, elas ficam envergonhadas, sim, de ir até uma delegacia. E qual era o papel? Aqui é aberto ao público, delas comparecerem aqui, procurar, viu, vereador Leandro? Nos procuravam e a gente acolhia, tinha todo um formulário e a gente encaminhava, ouvia, dava colo, né, Cristina? Dava o colo, acolhia e a gente encaminhava para a DDM e para os órgãos competentes. E assim foi o trabalho foi crescendo, chegamos ao ponto de fazer as nossas reuniões lá numa sala da Santa Casa, que o Jurg, hoje até ele justificou que, infelizmente, pela segunda vez, ele pegou dengue, ele está dengoso, então por isso que ele não pôde estar aqui conosco. E a gente desenvolvia as políticas, o doutor João também, quantas vezes ele atendeu as psicólogas, todos voluntários com esse trabalho maravilhoso. Daí veio a pandemia, ficamos ausentes, né, nesse trabalho, e assim foi, e assim deu uma paradinha, depois estamos agora retomando os trabalhos da Procuradoria, juntamente com a Escola do Legislativo, e com certeza hoje vai ser uma palestra muito bacana, muito importante, e eu fico feliz de ter bastante homens também, porque não é só para as mulheres, os homens também precisam ouvir juntos, né? Se queremos ter igualdade, né? Por que não separar só para as mulheres? Para os homens também. E durante esses trabalhos, qual foi criada uma lei muito importante, que é bom eu relembrar aqui com vocês. A lei de número 5.712, de 2018, que era a reserva de 5% para as mulheres vítimas de violência doméstica. As prestadoras de serviço, a prefeitura terceirizada, elas tinham que ter 5% de vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica. Foi uma grande conquista, porque todos nós sabemos que uma das grandes causas que ainda fica no ciclo é a parte financeira, né? Então, essa foi uma grande conquista aqui no nosso município, essa lei. Depois veio a Lei 5.627, de 15 de agosto de 2017, que é o acompanhamento pré, parte e pós, baseado na Lei Federal também, 11.108/2005. Depois veio a grande Lei 5.680, que é 29 de março de 2018, que é circulando pela rede, né, Cristina? Circulando pela rede de atendimento à mulher. E depois veio a 5.759, 8 de março de 2019, que institui no município de Itapira a campanha municipal Maria da Penha. E depois veio, com o nobre colega também aqui, a Lei 6.069, de setembro de 2021, que a Maria da Penha vai à escola. Todas essas leis, todas baseadas na defesa, nos direitos das mulheres. E tem muita coisa para ser feita, né, vereador, né, presidente? Muitas coisas. Esse é só o começo.
e nós estamos aqui para fazer as políticas públicas, né? Baseado, cada dia uma conquista, cada dia um pedacinho que se vai construindo, que não pode parar. Todo dia é uma luta, todo dia é uma demanda, todo dia, às vezes até a gente pensa assim, não acontece aqui, mas infelizmente acontece aqui, debaixo do nosso nariz, às vezes, muitas vezes. Então, por isso que é importante unirmos forças, que possamos ser uma corrente, um elo para o bem, para lutar mesmo em favor da defesa dos direitos da mulher. Bom, daí veio o primeiro fórum, 2017 a formação da Procuradoria, 2018 primeiro fórum, 2019 o segundo, 2020 o terceiro fórum e hoje o quarto fórum, que vai ser a palestra com a doutora Mirassol, hoje 2025. Então eu já peço licença, né, aos demais vereadores, que nós possamos sentar para ouvir também, assistir a palestra da doutora Mirassol, e já quero agradecer todos vocês que estão aqui, que estão participando, e que vocês possam levar essa mensagem. E antes dela fazer o uso da palavra, eu já quero convidar todos que amanhã, na Praça Bernardino, estaremos lá juntos com uma parceria com a Uniese, que vai ser uma ação social, onde vai ter psicólogos, advogados, tira dúvida, ou vai ter ver sua pressão, vai ser uma ação social lá, vai ter uma roda de conversa muito interessante, vai ter dinâmicas. Passa lá amanhã, vai ser um prazer ver todos vocês lá de novo. Convida a vizinha, então a gente tem que movimentar. Todo dia é o nosso dia, só que nós precisamos relembrar as nossas lutas, os nossos direitos. Meu muito obrigada, desde já eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, nesta noite. Eu vou pedir a gentileza, então, para os vereadores que possam se assentar ali no plenário. Também a vereadora... A Rose, desculpa. Por favor, Rose, adentre aqui também ao plenário. Maurício, vocês vão permanecer aí? Ok. Então, eu gostaria só de comentar que hoje à tarde, uma iniciativa também aí do presidente desta casa, a gente já deu início às comemorações do Dia das Mulheres. Foi feito um evento aqui à tarde que teve massagem para as funcionárias públicas, teve psicólogo e nutricionista também. Então, acho que de 20 a 30 funcionárias públicas estiveram aqui hoje à tarde participando dessas atividades, que foi uma idealização aí do Carlinhos. E eu gostaria de pedir desculpa para a Cristina da minha falha, realmente esqueci de citar sua pessoa. Cristina, seja bem-vinda, e sem mais delongas, convidar a doutora Mirassol Marinho para que adentre ao plenário, para que a gente possa prestigiar a sua palestra. Obrigado a todos pela presença. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Eu sou a Mirassol. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, explicar por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo, qual a razão de eu estar aqui nesse dia. Além de ser mulher, né? Eu também sou itapirense. Tenho esse sotaque, né, de vocês. Onde eu vou, as pessoas reconhecem, perguntam onde você é. Porque eu não moro aqui em Itapira, já faz 8 anos. Mas eu sou itapirense, nascida e criada aqui. Morei aqui até os meus 17 anos. E saí daqui para estudar, para fazer faculdade. Fui para Volta Redonda. Fiz Direito na UF, Universidade Federal Fluminense. Lá eu me formei. Sou hoje advogada. E lá eu comecei a trabalhar. Lá eu comecei, né, a minha vida profissional. Hoje sou casada também.
e constituo lá, né, a minha família, a minha vida profissional. Mas a minha história com Itapira, né, ela não tem como não ser relevante. Comecei aqui a minha vida, foi aqui onde eu estudei. Digo com muita alegria, né, que sou fruto do ensino público. Nunca estudei em universidade, nunca estudei em escola particular, estudei a minha vida inteira, né, no ensino público de Itapira. E foi esse ensino público que me levou a uma universidade pública. Então, o ensino de Itapira, ele é um ensino diferenciado. Eu que moro hoje, né, em outra cidade, em outro estado, posso dizer isso com tranquilidade. É diferenciado. A gente vê aqui professores muito diferenciados que estão ali, né, prestativos. A nossa cidade, ela é diferenciada em muitos aspectos, e isso porque tem muita gente trabalhando pelo bem dela, né? Tem muita gente se dedicando para isso. Então, digo isso com muita alegria. E para explicar para vocês como a minha história, né, com a causa feminina, assim, ela começou. Porque, apesar de ser mulher, né, eu me despertei assim para me envolver mais ativamente nesse sentido a partir da faculdade. Quando eu cheguei na UF, eu tinha 17 anos ainda, eu ia fazer 18 ainda, e eu cheguei lá e logo no primeiro semestre eu tive a oportunidade de compor uma chapa de centro acadêmico. E essa chapa era composta somente por mulheres, a chapa chamava Vozes. E essa chapa composta somente por mulheres, a gente tinha várias propostas, a gente queria fazer algo diferente ali para a universidade. E nós vencemos o pleito eleitoral ali do centro acadêmico e assumimos a posição, né, de centro acadêmico na nossa chapa. Então, ali eu comecei ativamente, né, algo nesse sentido. A gente tinha um olhar muito diferente, né, uma chapa composta somente por mulheres. A gente tinha um olhar muito diferente para várias coisas que eram necessárias. Ali eu integrei o centro acadêmico como membro do conselho, mas também como diretora de uma ação social, né, de um projeto de ações sociais. A gente realizava várias ações sociais. Depois disso, depois desse mandato, né, que nós tivemos no centro acadêmico, eu tive a oportunidade também de participar de uma ONG chamada Elas no Poder. O que é essa ONG? Essa ONG foi criada lá em Brasília. E eu, de forma remota, nem conhecia as meninas, conheci o projeto, participei de um processo seletivo, entrei para a ONG e tive a oportunidade de participar ativamente da ONG Elas no Poder. O que é a Elas no Poder? A Elas no Poder, ela foi criada, hoje eu não faço mais parte da ONG, mas ela existe ainda, e ela foi criada para buscar a capacitação, né, para fomentar a capacitação de mulheres para a vida pública, para a carreira pública, para se candidatarem, né, em pleitos eleitorais. E isso é muito necessário, eu vou falar ao longo da palestra por que isso é tão necessário, mas só resumindo, né, a história. Eu participei ali ativamente, a gente teve a oportunidade em 2020, que foi o ano, né, da campanha em meio à pandemia, uma campanha muito diferente eleitoral. Eu tive a oportunidade de, durante esse pleito, né, esse ano de 2020, ter participado ativamente do projeto, e a gente realizou mentorias para mais de 700 mulheres por todo o Brasil, de forma gratuita, com aulas toda semana para preparar essas mulheres, e muitas delas foram eleitas, né? E desse intuito mesmo de capacitar elas para que elas estivessem mais preparadas, porque a gente sabe que, a gente vai falar muito sobre a história aqui, a gente ficou atrasada muito tempo da história, mas a gente tem, né, lutado, perseverado e alcançado, né, outros resultados nos tempos atuais. Então, assim, ainda muito para se trilhar, para haver mais igualdade, né, em direitos, em igualdade em posições, em representatividade, mas a gente já tem caminhado muito. A gente já tem caminhado. Nos últimos anos, a gente caminhou muito mais do que ao longo de toda a história. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E depois eu tive a oportunidade também de participar de um projeto independente que chama Bendito Seja o Futebol. Esse projeto era sobre futebol, era sobre mulheres comentando futebol. Nesse projeto, somente mulheres participavam também. A gente fazia participação em programa de rádio, a gente fazia lives, entrevistas com jogadores, comentários de pré e pós-jogos, sobre os nossos times do coração. Esse projeto cresceu muito. No início, ele era só no estado do Rio de Janeiro. Hoje tem em São Paulo, em Minas, no Sul, no Nordeste. E esse projeto cresceu tanto
que uma das meninas que saiu, né, desse projeto, que teve a oportunidade de participar, é a Renata Silveira. Não sei se vocês conhecem, mas ela é narradora hoje na Globo de futebol, ela narra futebol, e ela foi a primeira narradora feminina. Então, ela começou ali no Bendito Seja Futebol, esse projeto já existe há alguns anos, ele tem crescido cada vez mais. Eu também tive uma felicidade muito grande, como vascaína, de entrevistar o Roberto Dinamite. Ele ainda era vivo, né? Infelizmente, ele já não está mais aqui entre nós. Mas eu tive a oportunidade de entrevistá-lo de maneira online durante a pandemia, e foi realmente um feito muito marcante na minha vida, né? Então, é um projeto muito legal. E eu tô falando disso tudo por quê, gente? Porque existem muitas coisas legais por aí para nós mulheres, sabe? Participarmos e estarmos mais ativas. E eu espero que essa noite marque no coração de vocês. Lógico que a gente fala com homens também, né? É importante os homens também estarem ouvindo. Mas eu quero que seja uma noite marcante no coração de vocês para dizer, sabe? A gente tem muitas lutas. Não é fácil. Para a mulher é mais difícil. É mais difícil mesmo. Mas é possível. Tá? Então, eu espero que essa noite ela marque isso para vocês. E eu queria começar falando sobre mulheres que marcaram a história. Mas, para isso, eu quero a participação de vocês também. Eu queria 10 mulheres para estarem aqui comigo. Rapidamente. Quem se candidata? Vamos, gente. Rapidinho, uma dinâmica muito rápida. 10 mulheres, por favor. Pode ficar aqui assim, por favor. Vou entregar um para cada uma. Tá faltando gente. Mais 4. Vamos lá. Falta mais uma. Quem vem? A última. Quem vem? Esse é um marca-página, vai ficar de presente para vocês, de lembrança. Mas eu queria que todo mundo aqui falasse, porque hoje é uma noite para dar voz para as mulheres. Então, eu vou querer que vocês leiam o que está escrito de cada uma de vocês, tá bom? Cleópatra, rainha do Egito, conhecida por sua inteligência e habilidade política. Manteve o Egito independente do Império Romano por anos. Falava vários idiomas e negociou alianças estratégicas com Júlio César e Marco Antônio. Maria Curie, primeira mulher a vencer um prêmio Nobel e a única a vencer em 2 categorias, física e química. Descobriu os elementos rádio e potônio, revolucionando o estudo da radioatividade. Criou equipamentos de raio-x usados na Primeira Guerra Mundial. Malala Yousafzai, nome meio difícil. Defensora da educação feminina, sobreviveu a um atentado no Talibã por lutar pelo direito das meninas estudarem. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 e tornou-se a pessoa mais jovem a receber o prêmio. Princesa Isabel. Assinou a Lei Áurea, em 1888, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Primeira mulher a governar o Brasil como regente em 3 ocasiões.
Berta Lutz, 1894 a 1976. Líder da luta pelo voto feminino no Brasil, conquistado em 1932. Defendeu os direitos das mulheres na Constituição de 1934. Cora Coralina, 1889 a 1985. Escritora e poetisa brasileira, começou a publicar livros aos 76 anos. Suas obras valorizam a cultura popular e a força das mulheres no cotidiano. Zilda Arnes, 1934 a 2010. Ela foi médica, pediatra, sanitarista, fundadora da Pastoral da Criança e teve papel fundamental na Pastoral da Pessoa Idosa. Dedicou sua vida a causas sociais, inspirada por sua fé cristã. Maria da Penha, 1945, presente, sobrevivente de violência doméstica, lutou pela criação da Lei Maria da Penha em 2006, que protege mulheres contra agressões. Sua história virou um símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil. Dilma Rousseff, 1947, presente. Primeira mulher eleita presidente do Brasil de 2011 a 2016. Antes da política, foi militante contra a ditadura militar. Essa mensagem aqui era para falar isso mesmo, né? Carolina Maria de Jesus, 1914 a 1977. Escritora negra e catadora de papel. Publicou o livro Quarto de Desejo, que retrata a realidade das favelas brasileiras. Sua obra se tornou referência na literatura brasileira e no combate à desigualdade. Agora, só para acrescentar um pouco, né, sempre na luta da política, essa foi a terceira campanha da política que eu vim para ser vereadora, né? Em 2020, em 2016, eu fiquei primeira suplente. Em 2020, faltou 5 votos, não consegui ser eleita. Agora, em 2024, fui ser eleita, né? E a primeira mulher negra dentro da Câmara Municipal de Jaguariúna. E vamos lá fazer toda a diferença, né? Que todos nós temos direitos iguais. Vamos lutar por direito das mulheres também. Não desprezando os homens, né? Os homens também são privilegiados. Mas o trabalho para a gente é muito importante. Principalmente lutar por aqueles de vulnerabilidade social. Precisa ter um representante, e as mulheres são representantes. Inclusive, Jaguariúna é a primeira câmara que tem 6 mulheres. Né? A disputa ela é grande. Os homens, não é que eles ficam calados, né? Falam assim, as mulheres falou, pronto, a gente tem que obedecer. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigada, meninas. Parabéns por terem coragem, de terem vindo aqui falar. Podem voltar para os seus lugares, por favor. Essa dinâmica foi para que vocês, né, falassem mesmo, queria ouvi-las, queria a participação de vocês, mas também porque foi, né, uma dinâmica para a gente apresentar mulheres que marcaram a história, desde ali, né, de Cleópatra até, né, o tempo presente. Então, independente de ideologia, hoje não se trata disso, né? Hoje se trata do direito feminino, a conversa aqui é sobre isso. Não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, isso não é o que vale aqui hoje, né? O importante é que quando existe uma mulher que ela é pioneira em algo, ela abre espaço para que outras possam também fazer aquilo. Então, quando a gente fala de mulheres que fizeram algo pela primeira vez, a gente está falando de uma abertura para que outras mulheres também consigam fazer isso, sabe? Não é fácil, mas como vocês viram nos exemplos que vocês leram, é possível. Guardem esse marca-página com vocês, se lembrem disso, quando acharem que é impossível algo, se lembrem de que é possível. Elas conseguiram, né, coisas assim muito grandiosas e vocês também vão conseguir e vão ali executar com muita maestria. E agora eu quero perguntar para vocês. Vocês conhecem a história dos nossos direitos, os direitos femininos? Vocês conhecem? Eu vou rapidamente, para não me alongar muito, fazer uma linha cronológica com vocês, né, da história e também depois do Brasil, como que as coisas funcionaram para hoje a gente chegar na sociedade que a gente está hoje.
Lá na Antiguidade, na Idade Média, ali 1750 a.C., então muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, o papel da mulher na sociedade eram basicamente limitados, né? Os direitos eram muito limitados, mas elas já haviam leis sobre herança e casamento. Em algumas cidades antigas, como no Egito, já permitia que elas possuíssem propriedades e negócios, mas ainda era muito, muito limitado. A partir do século XVIII e XIX, começam algumas mudanças sociais e políticas, ali muito por conta da Revolução Francesa, né? Foi uma participação muito significativa das mulheres durante a Revolução Francesa, para que os direitos ali fossem, né, tomados, para que os direitos fossem ali garantidos para elas. Tá caindo. Tá funcionando, só tá caindo a tampinha. Logo em seguida, teve a Convenção de Seneca Falls, em 1848. O que foi essa convenção? Rapidamente, né? Foi uma reunião de muitas mulheres, né? Acho que cerca de 15 mil, que saíram às ruas para lutarem por direitos. Então, mais ou menos nessa época aí, foi quando as mulheres começaram a levantar sua voz, né? E se juntarem para lutar por direitos, para lutarem para que a sociedade, né, deixassem elas terem mais direitos. Em 1879, a primeira mulher aceita em uma universidade no Brasil. Foi numa escola de medicina, uma universidade de medicina. Em 1888, a abolição da escravatura no Brasil, que, como foi dito aqui na dinâmica, foi a princesa Isabel que assinou. Em 1893, Nova Zelândia se torna o primeiro país a conceder o voto feminino. Aí no século XX, avanços legais e oportunidades. Em 1910, a criação do Dia Internacional da Mulher. 1917, a Revolução Russa e o direito ao voto feminino. 1932, direito ao voto feminino no Brasil. 1945, a ONU passa a reconhecer a igualdade de direitos entre homens e mulheres legalmente. Então, eles passam a ter direitos jurídicos iguais a partir, né? Na verdade, ali é o reconhecimento, né? A partir daí, começa a ter mais políticas públicas, como a gente vê hoje em dia, né? Para que isso, de fato, se concretize. 1960, a primeira mulher eleita chefe de Estado no mundo. 1962, Estatuto da Mulher Casada no Brasil. 1979, Convenção da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. 1988, um grande marco na história do Brasil, que é a Constituição Brasileira, que garante direitos iguais entre homens e mulheres, né? A nossa Constituição atual, que ela é o que dita, né? E o que oportuniza hoje as leis, né, mais igualitárias, né? Ela que trouxe muitos fundamentos de direitos fundamentais, para a gente poder, né, trabalhar e buscar melhores condições hoje em dia. Então, qual é a história por trás do Dia Internacional da Mulher, né? Não está ligado somente a um evento. Por muito tempo, contavam-se a história, né, somente de um evento único que teria acontecido. Mas, na verdade, é uma junção, né? É toda uma reunião de movimentos que estavam acontecendo, muitas coisas que elas estavam passando, né? O contexto histórico de quando isso acontece, do século XIX, é que as jornadas eram exaustivas, as mulheres chegavam a trabalhar 16 horas por dia, salários eram mais ou menos metade do que os homens recebiam, então era bem menor, os ambientes de trabalho eram insalubres, eram perigosos, e existiam muitas faltas de direitos básicos, como licença maternidade, descanso remunerado. Então, em meio a tudo isso, começaram vários movimentos, né, em vários lugares do mundo, para que as mulheres tivessem mais direitos, para que as situações fossem diferentes, né? E alguns eventos marcantes que aconteceram para que esse dia, né, que a gente está comemorando amanhã, chegasse, né, no tempo de hoje. Foi em 1857, o incêndio em Nova York, que há controvérsias da existência desse incêndio de fato, que ele foi usado muitas vezes para dizer que era de fato o dia, né, da Internacional da Mulher por conta dele. 1908, protesto das trabalhadoras têxteis nos Estados Unidos, em que várias delas se reuniram, foram às ruas. 1911, primeira celebração do Dia Internacional da Mulher. Também em 1911, houve um incêndio lá nos Estados Unidos, de uma fábrica, em que mais de 100 mulheres morreram incendiadas. E foi algo que causou grande alarme naquela época, que marcou muito e que trouxe ainda mais revolta, né, para que o movimento crescesse. E depois houve o reconhecimento oficial da data,
que é o que eu tinha dito lá anteriormente. No Brasil, o que aconteceu, né, em meio a isso tudo? Isso que eu falei para vocês foi no mundo. E no Brasil, qual que foi o caminhar da história? O período colonial e o império de 1500 a 1889 havia um papel tradicional e existiam umas primeiras resistências das mulheres, mas por enquanto elas tinham apenas, né, o seu papel tradicional mesmo, como as donas de casa, e muitas vezes trabalhando, né, dentro da escravidão. Muitas vezes elas eram, né, as mulheres negras eram escravizadas. Então, esse era o cenário, primeiramente, nesse período colonial e império. Primeira República, 1889 a 1930, começa o início das lutas femininas no Brasil. Na Era Vargas, em 1930 a 1945, houve o direito ao voto, em 1932, e a participação política começa a ser mais presente. Porém, depois houve até uma volta atrás, né, porque houve muitos movimentos durante essa Era Vargas, e depois o período pós-guerra e a ditadura militar vem, né, com mais consolidações desses direitos. Por fim, com a Constituição de 1988, há essa expansão, de fato, dos direitos femininos. Eles começam a serem mais propagados e a gente começa a conseguir trabalhar melhor para que isso, de fato, na realidade, saia do papel. Ainda há muito trabalho, a verdade é essa. A verdade é que a gente, de fato, ainda vê uma sociedade muito desigual. Mas, a partir desse momento aí, a partir da Constituição de 1988, começa essa expansão de você poder lutar com mais armas mesmo para isso, né? Mais armas no sentido legal, tá, gente? No sentido jurídico. Século XXI, novos desafios e conquistas é o que a gente está vivendo hoje. Quais são as principais conquistas das mulheres no mercado de trabalho? Em resumo, o que a gente tem conquistado nesse tempo? E eu gosto de falar das conquistas, porque quando a gente olha para o cenário, a gente vê ali que por séculos e séculos, por milhares de anos, nada mudava. Nada mudava. E a gente vê que nos últimos anos, vamos por aí, 50 anos, muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Então, assim, a gente está em um tempo muito bom. Um tempo muito de trabalho, de muita coisa acontecer. E a gente vê as mudanças aparecerem. O que antes demorava muito e não acontecia nada, hoje a gente vê as mudanças acontecerem. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre as conquistas. Quais foram as conquistas ao longo desse tempo? A redução da jornada de trabalho, que antes era de 12 a 16 horas, hoje passou para 8 horas diárias. O direito à licença maternidade e proteção no trabalho. A igualdade salarial. Isso, né, juridicamente falando. A gente sabe que ainda existe uma desigualdade salarial. Porém, hoje é lei, as empresas que não cumprirem, elas podem sofrer multa. Então, pelo menos juridicamente falando, né, isso está garantido e a gente tem que lutar para que isso, de fato, seja cumprido. Direito ao voto e participação política. As mulheres antes não tinham direito ao voto, né? A gente vai falar melhor sobre isso. E hoje isso já é permitido e a participação política também tem crescido. Leis contra assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Quais são os direitos civis e trabalhistas que nós adquirimos nesse tempo? O Estatuto da Mulher Casada. Quando esse estatuto ele surgiu, não estou conseguindo pegar nada assim. Quando esse estatuto surgiu, as mulheres elas não podiam nem ter conta bancária se o marido não assinasse. Então, quando esse estatuto surgiu, foi para que as mulheres tivessem um pouco mais de independência, né? Para que as mulheres pudessem tomar algumas atitudes, né, da vida civil normal, de comprar, vender, com mais liberdade, com mais autonomia. Com a Constituição Federal, vários direitos foram assegurados, já falei um pouquinho sobre isso com vocês. E veio a lei da licença maternidade, né, que possibilitou que as mulheres tivessem direito a essa licença maternidade, o que é super importante, né, e que se você olhar para âmbito médico, saúde da mulher, saúde em geral, da criança, você vê que isso é muito necessário, né, a mãe está ali presente com o filho, quando ele é recém-nascido. Isso é muito importante. Isso foi um direito adquirido em 2008. Gente, 2008. Antes não existia esse direito. Então, assim, foi muito tempo para que isso acontecesse. Mas aconteceu. Hoje nós temos esse direito. Proteção contra violência e crimes de gênero. Lei Maria da Penha, 2006. A Lei Maria da Penha é muito conhecida, né?
é a história de uma mulher que sofreu, né, violência doméstica. E a partir da história dela foi trazida essa lei que ela garante, né, direitos para as mulheres que sofrem violência doméstica, que passam por isso. Então, ela é ali mais um resguardo para as mulheres para ajudar nesse combate à violência doméstica. A lei do feminicídio, que é a lei contra o ódio que existe contra as mulheres, né? A gente sabe que existem muitas violências, muitos assassinatos que acontecem em relação à mulher. O que é a lei do feminicídio? É quando esse ato, né, esse crime acontece por conta de ser uma mulher. Quando acontece dessa forma, é aplicado essa lei do feminicídio, que também é para garantir isso. Foi somente em 2015. Somente em 2015, para garantir esses direitos, para garantir uma segurança maior para a mulher. Lei da importunação sexual, mulheres que estão em algum lugar público, e eu acho que vocês vão lembrar daquele caso horrível, de um homem que estava em um ônibus e ele começou a fazer atos obscenos com a mulher do lado, e começou a importunar ela. E por conta disso, né, não vou entrar em mais detalhes, mas por conta disso veio essa lei, né? E por conta de outros casos que acontecem, porque isso acontecia frequentemente. Lei da importunação sexual, que é para garantir que é crime homens mexerem com mulher na rua, importunarem ela sexualmente, né? Passarem do limite ali, que não pode ser ultrapassado, né? Tentar mexer com ela, encostar, fazer algum ato obsceno. Isso tudo entra dentro da lei da importunação sexual, e essa lei é de 2018, então ela é bem recente. E mais recente ainda, a lei 2021, lei da violência psicológica contra a mulher. Então, uma lei que vem para tentar inibir que isso aconteça, essa violência psicológica, porque as mulheres sofrem muito dessa questão, porque elas são muito frequentemente assediadas, muito frequentemente colocadas para baixo, de maneiras que passa desapercebido, de maneiras que mostram como se não fosse nada demais, e, na verdade, isso é uma violência psicológica. E, então, foi criada essa lei em 2021 para proteger as mulheres que passam por essas situações. Direito de proteção à saúde da mulher. A Lei do Planejamento Familiar, em 1996. Essa lei veio para garantir que as mulheres elas pudessem tomar contraceptivo. Essa lei veio para que elas pudessem tomar anticoncepcional. Lá em 1996, para que elas tivessem direito, né, de não engravidar naquele momento. Então, isso foi importante para quê? Foi importante, né, para a mulher poder escolher, para ela realmente poder se planejar, né, quando ela deseja ter os seus filhos. Lei do parto humanizado, 2005. Antes disso, não era permitido, né, alguns detalhes, alguns critérios que são importantes para a mulher na hora do parto, que garantem direitos, que garantem a ela uma estrutura diferenciada. Então, com essa lei, foi garantido mais direitos para elas. Lei da dignidade menstrual. Essa lei ela garante a concessão de absorventes para as mulheres, tanto em escolas públicas quanto em presídios. Ela é somente de 2021. Ou seja, ela é muito recente, ela tem 4 anos. Nem 4 anos, eu acho ainda. E ela garante que as mulheres tenham acesso a absorvente de forma gratuita, tanto em escolas quanto em presídios. Então, antes disso, não existia. Estou de olho na hora. Direito de proteção contra a discriminação no trabalho. A Lei de Igualdade Salarial é de 2023, 2 anos. Essa lei é para que, de fato, homem e mulher que trabalhem numa mesma posição recebam o mesmo salário. Porque, historicamente, não é assim. Historicamente, nunca foi assim. Historicamente, homens e mulheres ocupavam a mesma posição, estavam na mesma empresa, tinham o mesmo trabalho, a mesma função, e o homem recebia muito mais do que a mulher. Então, essa lei veio para trazer uma igualdade salarial. O que acontece? A partir dessa lei, se a empresa não acatar, ela pode sofrer multa, né? A gente sabe que ainda existe esse cenário, né? Não extinguiu completamente, até porque a lei é bem recente, mas se isso acontece, tem que ser denunciado e a empresa pode sofrer multa. Lei do assédio no trabalho, também para resguardar as mulheres.
por conta do assédio, né? Muitas vezes chefes, pessoas com uma posição superior assediavam, né? Homens com uma posição superior assediavam mulheres, e essa lei veio para guardar, né, elas, para trazer uma proteção maior para elas. Direitos na política. Direito ao voto feminino, como a gente já tinha conversado lá atrás, veio em 1932. Antes disso, as mulheres não votavam. Não votavam. Não tinham direito nenhum de votar. 1932, gente, não é distante, não. Não tem nem 100 anos. Não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar. Então, não é à toa que a gente olha para as datas. Vocês podem ver que eu estou frisando muito as datas com vocês. Sabe por quê? Porque é tudo muito recente. E sabe por que é tudo muito recente? Porque, olha aí, o direito ao voto feminino. Somente em 1932. As mulheres não tinham voto. Vocês acham mesmo que eram feitas leis para elas? Se as mulheres não tinham direito ao voto, por que iam fazer leis para elas? Eles queriam o voto dos homens. Não queriam o voto das mulheres. Essa que é a verdade. Na prática é isso. Então, não existiam políticas públicas voltadas para as mulheres. Não existiam. Não se pensava o que a mulher precisa. Não se pensava. Porque não precisava do voto delas. Então, a gente vê aqui que, a partir de 1932, as mulheres passaram a poder votar. E você vê que, consequentemente, depois, vai aumentando, vai melhorando, vai trazendo um monte de mudanças. Vão trazendo várias diferenças. Vão sendo produzidas leis pensando nas mulheres. Leis que antes não existiam. Leis que antes não eram nem cogitadas. Lei das cotas de gênero, 1997. Essa lei garante que pelo menos 30%, né, das coligações, dos partidos, sejam compostos por mulheres quando vai ser o pleito eleitoral. Então, isso para garantir, né, pelo menos uma representatividade ali na disputa eleitoral. Para que pelo menos haja a possibilidade de votar em mulher. Para que pelo menos, se o eleitor ali deseja votar em uma mulher, tenham mulheres participando, né? E isso não foi trazido à toa. Isso foi trazido porque havia uma resistência para que mulheres disputassem a eleição, né? Para que mulheres fossem candidatas. Isso foi trazido exatamente para garantir que elas precisam estar, pelo menos 30%. Pelo menos 30% tem que estar ali disputando, tem que estar ali pelo menos como opção para o eleitor escolher. Mulheres na política. Agora eu vou falar com vocês, porque a política, gente, né, é até interessante que a gente está aqui, numa casa de leis, né, numa Câmara Municipal, e a política ela tem tudo a ver com tudo isso. Porque tudo que a gente conversou aqui são sobre direitos, são sobre manifestações, sobre movimentos. Isso tudo é política. Criação de leis. Quem faz é o político. Então, tudo precisa passar pela política. Se a gente quer ver uma mudança na nossa sociedade, precisa passar pela política. A política ela é muito importante, muito importante. E eu acho muito legal ter 4 vereadores aqui ouvindo, né? 4 homens vereadores ouvindo isso, porque é algo que a gente precisa, né? A política ela é composta por homens e mulheres e ela precisa ser pensada para os dois, para homens e para mulheres, não só para homens. E por isso eu quero trazer também esse ponto. O eleitorado no Brasil, de acordo com o censo de 2022, representa 52%, 65% dos eleitores são mulheres. Mais de 50% do eleitorado é mulher. Ou seja, a maior parte é mulher. De todos que votam. Todos que votam. Junta todo mundo que vota. A maioria é mulher. Mas a gente tem uma discrepância representativa muito grande. Apesar da metade, né, mais da metade, ser mulher, não é esse o cenário de quem é eleito, né? E a gente vai ver a discrepância. O cenário atual da representação feminina nas prefeituras, já em 2025, já atual para esse ano. Das 5.569 prefeituras no Brasil, somente 727 são lideradas esse ano, né? Serão lideradas esse ano por mulheres, representando aproximadamente 13% do total. Então, enquanto o eleitorado é mais de 52%,
o cenário da representação feminina em 2025 no executivo para as prefeituras é de 13%, aproximadamente. E isso aumentou, tá? Porque em 2020 era 663. Então, assim, não estou falando isso em um lugar de vitimização, não. Pelo contrário, eu quis trazer em um sentido de vamos embora. Tá melhorando. Tá melhorando, a gente está conseguindo uma representatividade melhor, a gente está conseguindo melhorar esse cenário, né? Quebrar essa discrepância. Por quê? Porque a representatividade ela é necessária. E por que ela é necessária? Pelos motivos que eu falei anteriormente. Não haviam leis, não haviam direitos para as mulheres, porque não haviam mulheres com vozes. Não havia voz para as mulheres. As mulheres não eram ouvidas. Então, por isso, não havia direitos para elas. Hoje a gente tem conquistado direitos porque isso aqui tem mudado. Porque a representação tem mudado. Cenário na Câmara Municipal, 2025. Dos cerca de 58 mil vereadores eleitos em 2024, menos de 10.600 são mulheres. Então, corresponde aproximadamente a 18%. Congresso Nacional, as mulheres ocupam cerca de 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados, com 78 deputadas entre 513 parlamentares. No Senado, a representação feminina nunca ultrapassou 20%. Então, isso significa que nunca teve mais de 13 mulheres no Senado. Nunca, em toda a história do Brasil. E aqui eu quero conversar com vocês sobre qual é o seu valor. Gente, a história, né, ela nos desanima, mas se a gente olhar para a nossa realidade, ela nos anima um pouco. Porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando. E eu quero falar com você, mulher. Se você sabe qual que é o seu valor. Porque a gente não passou a ter valor só porque deram direito para a gente votar. A gente já tinha valor antes. A gente não passou a ter valor só porque alguém disse que a gente tem. A gente tem valor. Vocês receberam um coração, não receberam? Na entrada? Todo mundo recebeu? Tem alguma mulher que não recebeu? Um coraçãozinho? Todo mundo recebeu? Cadê o coração de vocês? Vocês vão ver que o coração ele tem um número. Olha bem para o número desse coração. Vocês olharam o número do coração? Agora eu queria ver se vocês conseguem achar alguém com o mesmo número. Vê aí se tem alguma amiga que tem o mesmo número que o seu coração. Alguém consegue achar um par aí? O mesmo número? Alguém encontrou um número igual? Não tem. Sabe por que não tem? Porque o valor de vocês é único. É único. Independente da sua posição, independente de se você é dona de casa ou se você trabalha fora de casa. Independente de qual é a sua carreira. Independente se você é casada, se não é. Independente se você tem filho, se não tem. Independente de qual é a sua trajetória de vida, de qual é a sua história, o seu valor é único. O seu valor é único. Você carrega algo que é só seu. A sua personalidade, as suas características, a sua história é só sua. Eu quero que esse dia vocês se lembrem disso. Vocês olhem para esse coração e vocês se lembrem que a história de vocês é única. Quem vocês são, a identidade de vocês é única. Então vocês têm, independente se vocês quiserem ou não, mas vocês têm algo único para acrescentar onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, vocês têm qualidades diferenciadas. Vocês têm qualidades únicas. E para isso, eu queria falar com vocês
de quem amou vocês primeiro. Eu quero falar com vocês de quem amou vocês primeiro, quem deu esse valor único a vocês. Eu não poderia deixar de incluir, né, nessa palestra aquele que marcou, né, independente de qual a sua fé, marcou a história da humanidade. E que foi o primeiro que valorizou de forma assim muito diferenciada as mulheres. Eu quero trazer isso para vocês, para que vocês saiam daqui hoje não pensando no que falta, mas pensando que o valor de vocês já é reconhecido, que vocês têm voz e que vocês têm direito. Jesus e a mulher samaritana. Aqui são alguns exemplos, tá, gente? Lembrando que Jesus, gente, viveu em um tempo muito, muito diferente do nosso, em que não havia direito nenhum, que a mulher era totalmente desvalorizada. Totalmente desvalorizada. Jesus e a mulher samaritana. Tá lá no Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 30. Essa história, basicamente, Jesus, ele estava com seus discípulos, caminhando, ele vai a um poço, beber uma água, e ele encontra uma mulher samaritana. Só que Jesus é judeu. E havia uma rixa de samaritanos e de judeus. E então, Jesus conversa com essa mulher samaritana. E existe um outro porém. Homens dificilmente conversavam com mulheres. Existia toda uma questão. Mas ele vai lá e ele conversa com ela. Ele se apresenta para ela como Messias. Ela reconhece quem ele é. E a partir dali, ela vira uma evangelista. Ela começa a espalhar para todos os lados o encontro que ela teve com Jesus. Ela se sentiu ali valorizada. Ela se sentiu ali tocada por ele. Ela se sentiu ali amada. E ela saiu compartilhando isso. Ela saiu compartilhando o encontro que ela teve com Jesus para todo mundo. Segundo exemplo, a mulher adúltera. Está no Evangelho de João, capítulo 11, do 1 ao 11, a história. Se você ler lá, você vai ver. As mulheres naquele tempo, elas eram apedrejadas se elas estivessem em adultério. Elas eram apedrejadas. Essa era a condenação para mulheres adúlteras. E aí eu não vou nem entrar no ponto do que era para os homens, mas, enfim. Estavam vários homens reunidos ali, prontos para apedrejarem a mulher. Viraram para Jesus, também numa situação de tentar colocar ele numa saia justa, né? Mas Jesus, muito sábio, olhou para a situação, eles viraram e falaram: Jesus, o que você vai fazer? Porque a condenação é que ela seja apedrejada, mas e aí? Jesus vira sabiamente e fala: quem não tenha pecado, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Todo mundo ficou perdidinho, não sabia o que fazer, porque todos sabiam que tinham pecado, né? E estavam condenando uma mulher como se eles fossem santos, maravilhosos, perfeitos. E não eram. Tanto é que não puderam apedrejar, porque todos tinham pecado. E então Jesus vai lá, consola ela e a perdoa e diz: vai, não peques mais. Tratou ela diferente. O que ele poderia condenar ela também? Não. Ele foi lá e trouxe, né, graça sobre ela. Maria aos pés de Jesus. Nessa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42, a gente vê que Jesus foi visitar duas irmãs, Maria e Marta. Marta estava toda tarefada, fazendo um monte de coisa para agradar Jesus. E Maria vai lá, se senta e quer receber da presença de Jesus. Quer, sabe, participar, conversar com ele. E por que eu estou falando desse momento? Porque nesse momento, Jesus foi lá e valorizou o fato de que ela não estava fazendo as atividades que todas as mulheres já eram incumbidas a fazer. Mas ela estava querendo aprender. Jesus valorizou o intuito de Maria do ensino, de conhecer, a sede dela por conhecimento, a sede dela por aprender. Jesus olhou para Maria e, ao invés de mandar ela ir fazer o que tinha que ser feito, né? O que eram as atividades das mulheres naquele tempo, porque as mulheres naquele tempo não eram incentivadas a estudar. Não eram incentivadas a terem conhecimento, a buscar conhecimento. Não, ele vai lá e fala: Maria, você escolheu a boa parte. Você escolheu a melhor parte.
porque ela escolheu ali buscar conhecimento. Ele valoriza a sede dela por conhecimento. A cura da mulher com fluxo de sangue. Nesse caso, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Jesus está caminhando em meio à multidão, muitas pessoas ao redor. Então a mulher toca na capa dele e ele vê que saiu virtude dali. E ele sente isso, ele pergunta: quem me tocou? E era uma mulher que ela estava há mais de 10 anos com uma hemorragia muito grande. E mulheres assim, gente, elas eram descartadas da sociedade. Elas eram nada, nada. Ninguém queria chegar perto, ninguém queria ver essas mulheres. Elas eram tratadas como lixo. E Jesus vira para ela e fala que dele saiu virtude, porque a fé dela fez isso. Ele valoriza a ação dela. E naquele momento ela foi curada. Então você vê, desde todos os exemplos que eu citei, Jesus sempre indo ao contrário do que a sociedade impedia que as mulheres podiam buscar, podiam ser. Você vê Jesus valorizando, né, a individualidade. Você vê Jesus olhando para a mulher não com o olhar do que ela podia ou não podia, não com o olhar do que ela tinha ou não tinha, mas com o olhar de quem ela era. O último exemplo, mulheres na crucificação e ressurreição. Então, tem tanto em Mateus, no Evangelho de Mateus 27, quanto no Evangelho de João. Ali está a referência, direitinho para vocês, se vocês quiserem ler. Essa passagem, para mim, foi a que eu mais falei, uau. Porque o feito mais incrível de todos, a ressurreição de Jesus. Jesus foi condenado à morte para pagar pelos nossos pecados, foi crucificado, morreu. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E olha, lembrando, naquele tempo, naquela sociedade, as mulheres não tinham valor para ninguém. Para ninguém. Para quem Jesus escolhe aparecer primeiro? Para as mulheres. A primeira aparição de Jesus ressuscitado, né, ressurreto, foi para as mulheres. Ele não apareceu para os discípulos dele. Ele não apareceu para grandes governantes. Ele apareceu para as mulheres. Para as mulheres que estavam ali com ele, que torciam por ele, que acreditavam nele, que acompanhavam ele. Ele foi lá e honrou essas mulheres. As primeiras a verem Jesus ressuscitado, Jesus vivo de novo, foram mulheres. Depois, se vocês quiserem, né, ler essas passagens, tenho certeza que vai ser transformador para todos vocês. E eu acho muito valioso trazer isso. Não só porque é a fé que eu tenho, que eu acredito, mas porque é a história. E é a história em um tempo em que ninguém fazia isso. E tudo isso para dizer que é possível, gente. Que é possível. Eu quero que hoje fique marcado para cada uma de vocês que é possível. Por mais difícil que pareça, é possível. A gente tem transformado, a gente tem conquistado muitas coisas. As coisas têm melhorado. A gente está em um tempo diferenciado. A gente tem que aproveitar esse momento, sabe? Aproveitar isso. Nesse momento eu queria pedir para que vocês... Eu ia fazer com um espelho, mas não tinha como eu arrumar tantos espelhos. Eu queria que vocês que têm um celular na mão, todas vocês, mulheres que têm um celular na mão, liga na câmera frontal. Tá sem seu celular? Se algum homem quiser emprestar aí a câmera frontal. Olhem na câmera frontal. Estão olhando para vocês mesmas? Aí, ó, chegou um celular para você. Olhem na câmera frontal. Olhando para vocês. Eu quero que vocês olhem para vocês e vocês se admirem hoje. Olhem para vocês, não olhem para mim não, olhem para vocês. Se admirem.
Vejam a mulher maravilhosa que vocês são. Pode olhar também, cadê o seu celular? Vejam a mulher maravilhosa que vocês são. Cada detalhe, cada característica, vocês são únicas, vocês têm valor. E não sou só eu que estou dizendo isso. Como vocês viram, o próprio Jesus, Deus, reconhece esse valor. Eu quero que vocês olhem para vocês e vocês se admirem. Não é um dia para vocês se vitimizarem, para vocês ficarem para baixo. É um dia para vocês se admirarem e serem gratas. Gratas por serem mulheres, gratas pelas características de vocês. Gratas por cada qualidade. Olhem e se admirem. A gente precisa disso, sabia? E agora vocês, homens, que podem, elogiem as mulheres que estão à sua volta. Elogiem alguma característica, não precisa ser da beleza, pode ser da personalidade. Elogiem as mulheres. Isso precisa ser mais realizado, sabia? Gente, isso é de verdade. A gente vive uma vida muito corrida. A gente vive uma vida assim, ó. Só uma coisa atrás da outra. Qual a última vez que vocês tinham parado para se admirar? Esse precisa ser um exercício mais presente. Essa foi uma palestra para dizer para vocês que vocês têm direito, que vocês têm voz, que vocês são únicas, incríveis, maravilhosas, capazes. Eu não quis me estender em ladainha, sabe por quê? Porque o que vai marcar é aquilo que a gente leva para o nosso coração. Depois, quem quiser estudar, estuda, entendeu? Mas eu quero que vocês saiam daqui conscientes de que vocês têm valor, que vocês são únicas, que vocês são cheias de qualidade. Cheias, cheias, tem muitas. Na personalidade, na aparência, muitas. E que vocês saiam daqui hoje exalando a sua essência. Por isso a gente queria entregar um mimo. Vamos lá? Um mimo especial para vocês. Você quer abrir aqui? A gente vai entregar para vocês esse mimo especial para que vocês exalem a essência de vocês por onde vocês forem. Vem aqui, vereadora. Vamos para a mesa, por favor. Aqui. Aqui, por favor. Vamos. Uhum. É isso aí. Primeira presidente da Câmara. É isso aí. Temos uma história aqui presente também na nossa Casa de Leis. Isso deve ser sempre celebrado. Parabéns, vereadora. Então, esse mimozinho é para vocês lembrarem e exalarem essa essência. Leiam a mensagem que contém. A gente vai ter um café também, agora no final. Já vou encerrar. Eu vou passar a palavra para algumas pessoas que desejem falar. Só vou esperar a vereadora terminar de entregar.
Aham, vocês podem pegar. Já garante para amanhã, né? Os homens estão querendo pegar para as esposas. Já garantiu o presentinho de amanhã, né? Depois, todos que quiserem, né, podem pegar, tá bem? Para encerrar a minha participação, depois eu vou deixar a palavra para quem quiser deixar alguma mensagem aqui hoje. Eu queria homenagear a mulher mais importante da minha vida. Não deixaria passar essa oportunidade. Pode trazer para mim, por favor. Não deixaria de homenagear a mulher que me inspira todos os dias, que é meu grande orgulho, o motivo de eu estar aqui hoje. Muito obrigada por tudo, viu? Eu te amo. Obrigada. Eu quero te agradecer, mãe, porque eu sei o quanto você lutou para estar aqui. Eu, como sua filha, vi tudo que você abriu mão para você lutar, para você estar nesse lugar. E o quanto isso é importante e o quanto você marcou história por isso. Então, eu te agradeço por isso, que é a história das mulheres na nossa cidade. Marcou a história das mulheres na nossa cidade. A sua luta, a sua perseverança para estar nesse lugar. Eu sei todas as suas renúncias, todos os desafios, mas você é muito forte, você é uma inspiração para nós, mulheres. Obrigada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mas acima de tudo que vocês tenham saído tocadas nessa noite. Que se lembrem sempre, né, que vocês são únicas e especiais e que a gente está aí trabalhando muito. Quero deixar agora a palavra para quem desejar. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Vou deixar só uma mensagem aqui para as mulheres. Hoje em dia as mulheres estão conquistando os espaços, né? E é um privilégio, né? Ter as mulheres lutando pelo direito das mulheres mesmo. Inclusive, nós somos do Partido Republicano, né, Marisol? E o Bispo Marcos Pereira sempre fala, o deputado, que é o presidente, né? Ele fala, mulher no Republicano não é cota, é uma necessidade. E nós vemos hoje que temos a necessidade de ter a mulher também na política. É desafiadora, mas não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Existe ainda muito preconceito ainda com as mulheres, mas nós não devemos baixar a cabeça. E uma doutora falou, nós podemos muito mais, com certeza. É só a gente confiar, né? Acreditar em si mesmo, embora os outros não acreditem, mas você primeiramente tem que acreditar em você. E falar, eu posso, eu consigo e vou vencer. E nunca desistir dos seus sonhos. Que hoje em dia, no mundo político, raramente se encontra mulheres com disponibilidade de lutar pela política. Mas eu falo para você, é desafiador, mas é gratificante. A gente está aqui representando, né, o número de mulheres, né, até mesmo no Brasil, está se aumentando cada dia mais. As mulheres estão tomando os espaços, falando que os homens não têm direito, mas tem sim. Mas as mulheres também, elas podem conquistar seu direito também. Basta a gente querer. Para mim é uma superação. Para mim hoje na política é uma história, Marisol, que às vezes você fala assim, ô Rose Guerreira, como você entrou na política? Não foi fácil. Porque quando me convidaram para a política, eu falei assim, não, tudo é ladrão. Eu achava que política tudo é ladrão, né? Aí eu falei assim, não, por que não entrar e fazer a diferença? E hoje em dia eu estou fazendo a diferença. Não é fácil. Somente a pessoa ser mulher e negra é um desafio muito grande. Mas eu não olhei para isso. Eu não olhei para a dificuldade. Eu não olhei para eu não posso, não consigo. Eu falei, não, eu posso. Se todas podem, eu também vou, né, vou conseguir também. E estou aqui, é um prazer, né, representar o grupo feminino. É muito importante para o nosso país também, né, ter mulheres que lutam por mulheres também. E é um prazer a gente fazer parte da política no nosso país. Eu vou deixar só uma mensagem para as mulheres.
Ser mulher é lutar todos os dias, conquistar espaço, enfrentar desafios e vencer. Apoiar outras mulheres. Resistir e transformar. Nunca desistir dos seus sonhos. Ser gigante em um mundo que ainda precisa aprender a respeitá-las. Ser protagonista da própria história e nunca deixar de brilhar. Feliz dia de nós mulheres. Estamos de parabéns. Né? É difícil, né? Mas a gente consegue sim. A minha história é longa, né? Porque ser primeira mulher negra, né? Pobre, mas hoje em dia Deus nos colocou numa posição de lutar por direito de todas. Né? Nunca olhei para a minha situação que eu não posso. Falei, não, eu vou conseguir, eu vou vencer. E hoje está aqui. É desafiador? Sim, é. Mas a gente tem que lutar, Marisol. Né? Não temos que olhar para nada, para a distância, para o tempo, não. Nós temos que lutar. Todos nós temos os direitos iguais. Feliz Dia das Mulheres, meninas. Boa noite a todos e todas. Eu quero dar os parabéns, eu fiquei aqui assim, você sabe que eu participo dessas lutas de mulheres faz muitos e muitos anos. E eu fiquei encantada com a fala da menina. Porque todas as nossas falas que a gente participa dessas plenárias, desses eventos das mulheres, ela vem com a dificuldade e com a fala da realização, da conquista, e não das vitórias do jeito que você apresentou. Me comoveu, fiquei encantada. E também quis levantar aqui, que a Marisol, a Beth, eu acho que vai lembrar, da discussão que nós tivemos e quase nós perdemos nessa casa a batalha de Circulando na Rede, que são as portas abertas para o acolhimento. Eu quero saudar o Tiago, que se não fosse o Tiago, nós não teríamos vencido aquela parada aqui nessa casa. E a gente poder ter, Tiago, isso eu faço questão de sempre estar lembrando, porque foi um homem que fez a vitória das mulheres acontecer dentro da Casa Legislativa, que hoje tem um excelente trabalho desenvolvido para as mulheres da Pira. Por isso que eu fiz questão de levantar. Primeiro, para parabenizar a menina. A fruta não cai longe do pé, né, filha? Então, é bem assim. Muito obrigada e parabéns pela sua fala. Fiquei encantada. Eu quero falar que você, além de você elucidar todos os pontos importantes que foram conquistas importantíssimas para as mulheres, e foram pontos importantíssimos mesmo, inclusive as mulheres que nós citamos isso. Você terminou a sua fala não com chave de ouro, foi com chave de diamante, porque nós, não mulheres, todos homens, todos os seres humanos, nós nunca podemos nos esquecer a pessoa que mais nos amou, Jesus. Ele deu oportunidade para todas essas mulheres, inclusive, ele escolheu Maria Madalena, ele escolheu uma mulher, foi para ela que ele apareceu. Então, nós saímos daqui com todos esses conhecimentos que talvez desconhecêssemos, mas você abordou, a sua abordagem final, assim, eu acho que a gente vai lembrar sempre que nunca podemos esquecer que a pessoa que mais nos amou foi Jesus. Muito obrigada, foi uma noite muito enriquecedora, então Deus te abençoe. Parece que ninguém quer não falar. Primeiramente, eu queria parabenizar a Mirassol. Realmente foi espetacular. Eu vim correndo, cheguei de qualquer jeito.
Eu conheço a Mirassol já há um bom tempo, desde quando comecei as campanhas lá atrás, junto com a Marisol, inclusive. Meu filho era pequenininho, a Mirassol ainda nem tinha entrado na faculdade ainda. É um exemplo, estava falando até para o Tiago sobre a história sua mãe sempre relata sobre a história, pessoa que vem do ensino público, eu também vim do ensino público, e lutou e venceu. E continua a sua batalha. E assim, com muita destreza, faz uma palestra que é gostosa de ouvir. Eu não sei nem quanto tempo passou, mas que bom que eu estava aqui. Queria cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes, sabe, pelo dia que se vem, e há muita realmente luta a ser feita pelas mulheres. Essa casa hoje, infelizmente, estamos com 2 mulheres apenas e são 11 homens nessa casa. E é uma luta constante, começou acho que com a Sônia, que foi a primeira vereadora, a Beth e a Marisol subsequente, a Maísa esteve aqui, e nós estamos longe de ter uma igualdade na Câmara entre o número de homens e mulheres. E a política ela tem que ser aprimorada nesse sentido. Eu acredito que cada vez mais a mulher deve entrar e buscar a política. Ao longo da minha vida política, eu percebi que as coisas que funcionam provêm da mulher. As associações que vão e prosperam, eu vou dar o exemplo aqui da Pétalas de Rosa, que há muitos anos já está aqui, é uma associação muito forte, feminina. Quando as mulheres se unem por uma causa, a gente vê os resultados. Eu queria lembrar aqui a nossa querida idealizadora das Cortes, a dona Antônia. Hoje, normalmente ela está presente em todos os eventos. Dona Antônia é um exemplo. Levantou uma bandeira difícil de se levar. Ela catadora, uma pessoa pobre, negra, mulher, um exemplo que me marcou a minha vida toda. E ela ergueu uma associação de catadores que até hoje faz com que o nosso município esteja nos melhores rankings do município verde e azul, porque nós temos uma associação correta. E quando você vê as mulheres envolvidas, você percebe que a corrupção está mais afastada e que a sensibilidade mais próxima. Então, parabéns a todos vocês. Eu queria fazer uma deferência específica hoje. A Cristina. A Cristina é uma sindicalista. Há 30 anos, Cristina? Talvez um pouco mais. E já lutou de todas as formas. Eu conheço várias histórias que você já passou, narradas por você e por outras pessoas. Muitas vezes hostilizada, muitas vezes discriminada, muitas vezes subestimada. Mas eu falo que é um prazer ter convivido todo esse tempo com você, conheço a sua garra, respeito muito a sua luta, sabe? Essa Câmara, com certeza, está de portas abertas para todas as mulheres que queiram estar aqui, mas eu não poderia hoje deixar de falar que você sempre esteve, apesar de você nunca ter sido uma vereadora, mas você já legislou por muitos aqui e por muitas mulheres. Então, parabéns também a Cristina. Eu queria deixar esse abraço estendido a todas as mulheres que aqui estão. Parabenizar a professora Marisol pelo 4º congresso, né? Pelo 4º fórum. Parabenizar a menina, eu gostei do menina, viu, Cristina? A menina, a Mirassol, parabéns, Mirassol. Nós ficamos aqui mais de 1 hora ouvindo ela e nem percebemos que esse tempo passou. Eu tenho a grata e a honra, a satisfação de ter, desde sempre, ao longo da minha história, quando comecei lá como presidente do Lar Gracinda, eu sempre tive a grata satisfação de ter equipes mulheres. E não foi diferente ao longo da trajetória. Na Secretaria de Promoção Social, na Secretaria de Cultura, elas sempre foram dirigidas muito mais por mulheres. E a minha vida pessoal e o nosso comércio sempre foi dirigido, né, pela minha avó e pela minha mãe, mulheres de garra, de luta, e os homens lá são coadjuvantes, né? E na minha casa, eu e o Felipe hoje somos comandados pela dona Karina com mãos de ferro lá. Então, mas aproveitar o dia de hoje e a fala da Mirassol para parabenizar todas vocês, a luta de todas vocês. A Mirassol mostrou a quantidade de ferramentas hoje que as mulheres têm disponíveis para que a luta aconteça.
mas a gente sempre vê que as ferramentas ainda são poucas. Elas ainda precisam ser ferramentas que aconteçam e cada vez mais ferramentas são necessárias. E essa casa tem esse olhar de sempre criar ferramentas. Nós tivemos ontem a aprovação da Lei Vini Júnior, de autoria do vereador Leandro, no combate ao racismo. Como a própria vereadora falou, quanto é difícil ser vereadora, política, mulher e negra, né? E eu quero levar sempre a minha luta nesse sentido, para que a gente nunca mais, ou nas próximas gerações, a gente nunca mais precise se colocar dentro de alguma coisa. É só de ser vereadora. A gente não vai precisar mais usar o mulher e negra, ou o homem branco, a nossa luta é para que todos sejam sempre iguais e que a luta seja igual para todos. Eu sei que é um caminho muito longo ainda a ser percorrido e muitas ferramentas ainda precisam ser criadas para que isso aconteça. Mas como eu falei ontem também para o vereador Maurício e para os vereadores, a luta e o caminho depende muito da forma com que nós estamos criando os nossos filhos. São a forma com que a gente cria eles para o amanhã, e eu acredito que dentro de 2 gerações nós teremos um mundo muito diferente e melhor de se viver, muito embora as pessoas achem que não, mas eu acredito nisso, porque existe um estudo em que a violência no mundo ela diminuiu 12%, mas a divulgação da violência ela aumentou em 600%. Então, há muito que se fazer para que a gente consiga mudar essa realidade de divulgação, né? Sendo que, mesmo no mundo com guerras, isso tem acontecido de maneira menor. Mas a gente vê que no dia a dia ainda acontece e ela precisa chegar a 0. Essa é a nossa luta, e principalmente a luta contra a violência contra a mulher. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, enquanto legisladores e criadores de leis, para que a gente construa sempre um mundo melhor e igualitário para todos. Principalmente para vocês, 52,65%, nós somos minoria, né? Nós somos minoria. Então, quem tem a voz é sempre a maioria e a voz é sempre das mulheres. Parabéns, professora. Obrigado, Mirassol, pela fala de hoje. Eu também utilizo a palavra. Em primeiro lugar, eu vou endossar o que o Maurício falou sobre o dia de hoje, principalmente sobre as palavras sobre a Cristina. Conheci antes da política, e dentro da política, e sabemos a luta que ela faz, englobando a luta das mulheres também. Então, esse é um ponto crucial. Marisol, o seu início da fala, relembrando as leis aprovadas nessa Câmara, é primordial. Nós somos bombardeados a todo momento de informações, e muitas vezes a gente esquece o que já conquistamos e temos que cobrar. Então, é muito importante mesmo sempre recordar e o poder público agir com políticas públicas. Então, sua presença aqui e suas leis, e as leis que essa Câmara aprovou são cruciais. Então, parabéns, a fala inicial foi perfeita e muito bom para nós sempre recordarmos que já foi feito e o que temos que cobrar. E Mirassol, parabéns, eu sou professor de História. Muitas das coisas que você falou, recordei até minhas aulas e os pontos cruciais que as mulheres conquistaram nesses últimos anos e vão conquistar ainda mais. Então, eu te endosso também essa parte, você muito bem, parabéns. Então, temos muita luta, temos muito que usar, e nos vejam, tá, como apoiadores dessa luta, com toda certeza. O homem tem que estar ao lado, porque nós temos muito privilégio, isso é muito claro, por ser homens, por ser brancos muitas vezes, e nós temos que estar junto com vocês, para que vocês também consigam subir essa escada que falta aos direitos das mulheres. Então, parabéns novamente pela noite, muito bom estar presente aqui. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui esta noite, né? Participando do 4º Fórum da Mulher, e também depois dessa belíssima fala da nobre advogada doutora Mirassol Raposo Marim, né? Que veio enriquecer essa noite, trazer esses conhecimentos, né? Como a Cristina disse, né? Foi o contrário de que sempre é feito, né, Cristina? Hoje ela mostrou a diferença, né? Então a gente fica feliz, como foi dito pelos nobres colegas, várias leis já foram aprovadas, né? Acredito que estamos no caminho certo,
Saudar também a vereadora lá de Jaguariúna, pela presença, né? E a todos que participaram dessa noite aqui. Eu acho que é importante a gente obter conhecimentos, né? E de uma forma muito leve, muito agradável, né? Eu acho que a doutora soube posicionar aí diante da sua fala. Parabéns, eu também lembro de você ainda bem jovenzinha, né? A gente é a menina, como diz a Cristina, mas a gente sabe do seu trabalho, da sua importância, e que continue assim, levando à frente esse ideal, porque é uma defesa maravilhosa, né? Eu acho que o direito da mulher é desde o momento que ela nasce, eu acho que é incessante, né? Eu acho que você falou com brilhantismo, e todos aqueles que usaram a palavra também falaram. Eu acho que é uma soma de valores, de conhecimentos, e nós estamos aqui também para legislar a favor desse tema. Eu acho que já foi aquele tempo, né? Vivemos hoje século XXI, sabemos quais são os direitos, mas vamos fazer valê-los, né? Acho que a lei não pode ter tão somente estar em vigor, mas não ter eficácia. A gente tem que trabalhar para isso. E dizer que estou feliz por estar aqui essa noite, e em nome da Câmara Municipal de Itapira, né? Da Escola do Legislativo, da Procuradoria da Mulher, eu vou fazer uma entrega de um diploma a você, para que você guarde. Vou convidar a sua mãe, a vereadora professora Marisol, que me acompanha aqui, e que fique gravado na história dessa casa que a doutora Marisol Raposo Marinho, né, esteve aqui fazendo essa palestra com muito brilhantismo. E mulher, você tem o direito, né? Isso é muito importante, esse tema. Parabéns, viu? Ó, pessoal, o evento então está encerrado. Nós vamos servir um coffee break ali. Ficam todos à vontade, batendo um papo ali, e aproveitem e divirtam-se. Obrigado a todos pela presença, tá?